Ao longo desta temporada do Origens, fomos atrás das histórias daqueles que ajudaram a construir a estrada do conhecimento e transformaram a forma como entendemos o universo a partir de suas descobertas. Pessoas de espírito investigativo, impelidos pelo desejo de desvendar como a natureza funciona, encontraram nas páginas da Bíblia a base para fazer ciência em seu tempo, já que na visão cristã, a natureza não é governada por forças imprevisíveis, mas criada por um único Deus racional e fiel. E por isso, o universo possui ordem, regularidade e confiabilidade, o que permite seu estudo. A ciência nasceu e cresceu sobre o solo fértil da fé, onde muitos enxergam conflito e separação. Há, na verdade, a visão de que a natureza é real e que não pode ser deduzida apenas pela razão, mas precisa ser investigada por meio da observação e da experimentação. E, portanto, a natureza não é fruto do acaso, mas sim a assinatura viva de um Deus que revela sua glória por meio de tudo que existe. No último episódio desta temporada, vamos até a Escócia, conhecer a história de mais um desses pais da ciência. Um menino curioso que via o reflexo da luz num prato de lata e dizia ao pai ter capturado o sol. Hoje vamos conhecer James Clerk Maxwell, um dos últimos cientistas que marcaram a física clássica e cujas descobertas têm um impacto profundo na nossa vida hoje. Maxwell, ele nada mais foi um dos cientistas que causou um impacto na física, bem como em toda a ciência, ao nível do próprio Einstein e Newton. Nós ouvimos muito falar sobre Einstein e sobre Newton como as grandes mentes da física e talvez da história da ciência. Porém, usando as palavras do próprio Einstein, a física e a ciência pode ser dividida em uma época antes e depois de Maxwell. Ele nasceu nesta casa onde estamos agora, em Edimburgo. E desde menino tinha uma curiosidade imensa. Logo cedo, demonstrou possuir uma genialidade especial para compreender a ciência. Mais tarde, ele faria a descoberta pela qual ficou mais conhecido, as ondas eletromagnéticas, das quais dependemos, na sociedade moderna, para quase tudo, do rádio à televisão, até os sinais de GPS. Hoje estamos completamente imersos em um oceano de ondas eletromagnéticas. E isso se deve à descoberta e à previsão dessas ondas no trabalho de Maxwell. Ele fez algo que, para alguns historiadores da ciência, pode ser chamado de a segunda unificação. Ele fez um processo onde a primeira unificação, para alguns historiadores, é quando Newton mostra que a mesma física que descreveria os céus, a física celeste, era a física terrestre. Essa é a primeira grande unificação. E a segunda grande unificação é feita por Maxwell. E quem foi ele? Ele foi um pesquisador, um físico, matemático escocês, nasceu ali em meados do século XIX. Ele, desde muito pequeno, já demonstrava muita curiosidade pela ciência, por como as coisas funcionavam. Alguns biógrafos destacam que era comum a frase dele de perguntar como isso funciona. No coração da cidade de Edimburgo, em uma rua marcada pela elegância da arquitetura georgiana, está a casa onde nasceu um dos maiores nomes da história da ciência. James Clerk Maxwell nasceu aqui em 1831.
Por fora, é apenas uma típica residência da época, mas por dentro abriga um pequeno museu mantido pela Fundação James Clerk Maxwell, onde cada objeto, espelhos, fios metálicos, lentes improvisadas, contam a história de um menino curioso que transformava tudo ao seu redor em experimentos e descobertas. Desde muito cedo, ele tentava entender a luz, o movimento e as formas. Cada detalhe da natureza parecia para ele esconder uma lógica, uma ordem. E foi neste ambiente caseiro que começou a nascer a mente que uniria eletricidade, magnetismo e luz em uma única teoria. Visitar esta casa é voltar às origens de uma das jornadas intelectuais mais notáveis da humanidade. Foi aqui que o pequeno James começou a desvendar o universo, não apenas olhando para o céu, mas aprendendo a enxergar o extraordinário no que estava à sua volta. David é o atual curador do museu dedicado a Maxwell. Foi ele quem recebeu a nossa equipe e nos contou a história de um menino curioso. Ele nos conta que Maxwell era membro de uma família rica. Nasceu aqui nesta casa, mas cresceu no campo. Só voltou para a cidade aos 10 anos para iniciar a escola. Era tímido, com sotaque do interior e mostrava grande propensão à matemática e uma constante curiosidade sobre como tudo funcionava. Se conversássemos sobre qualquer assunto, as pessoas diriam que Maxwell pensava de um jeito tão original que sempre encontrava uma nova forma de olhar para aquilo. E ele dizia coisas que surpreendiam as pessoas. Uma das minhas histórias favoritas é de um famoso tutor em Cambridge, que preparava estudantes para os exames de matemática. Ele havia acompanhado alguns dos melhores matemáticos de várias gerações, mas dizia que Maxwell era a pessoa mais extraordinária que já havia conhecido. Segundo ele, Maxwell parecia incapaz de pensar de forma errada sobre um problema físico. É muito raro encontrar alguém com uma intuição real sobre como o mundo funciona e que, ao mesmo tempo, consiga expressar essas soluções em termos matemáticos. E essa era uma característica de Maxwell. Ele me conta que Maxwell era um garoto prodígio. Aos 14 anos, apresentou à Royal Society de Edimburgo um estudo matemático sobre curvas ovais com múltiplos focos, algo impressionante para alguém tão jovem. Ainda aos 20 e poucos anos, resolveu um mistério que intrigava astrônomos havia séculos. Mostrou que os anéis de Saturno não eram sólidos nem líquidos, mas formados por incontáveis pequenas partículas orbitando o planeta. Maxwell também ajudou a desenvolver a teoria cinética dos gases e os estudos da termodinâmica, mostrando que até o movimento invisível das moléculas obedecia a padrões matemáticos. Mas a sua maior contribuição para a ciência ainda estava por vir. Maxwell deu forma matemática ao que até então era apenas intuição. Descobriu que a luz é uma onda eletromagnética e que o mesmo princípio governa o brilho de uma estrela e o fio que acende uma lâmpada. Maxwell é mais conhecido por suas equações que unificam eletricidade e magnetismo. Ele mostrou que uma variação no campo magnético gera eletricidade e que uma variação no campo elétrico gera magnetismo. Mas em um nível ainda mais fundamental, Maxwell mudou a forma como olhamos para o universo. Antes dele, seguindo a visão de Isaac Newton, muitos acreditavam que as coisas mais fundamentais do universo eram os objetos. Maxwell mostrou que os elementos mais fundamentais não são os objetos, mas os campos. Na escola, acho que a maioria de nós já viu um ímã. Quando colocamos uma folha de papel sobre ele e espalhamos limalha de ferro, a limalha forma um padrão. E essa foi a grande ideia de Faraday. Ao redor de um ímã ou de uma carga elétrica, existe algo no espaço que hoje chamamos de campo elétrico ou campo magnético. Maxwell foi muito influenciado pelas ideias de Faraday. Enquanto outras pessoas não davam devido crédito a Faraday, Maxwell certamente reconheceu a sua importância, possivelmente porque compartilhava essa forma geométrica de pensar. Mas Maxwell também tinha uma habilidade matemática muito avançada, capaz de transformar essa imagem geométrica em equações. Então aí ele traz o conceito do campo elétrico, do campo magnético, em termos matemáticos. E ele os
sintetiza em termos de 4 equações. Essas equações que demonstram como um campo elétrico pode afetar um campo magnético e gerar campos magnéticos, o que acontece entre eles. E o Maxwell ele demonstra que os fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos poderiam ser entendidos como manifestações diferentes de uma única entidade, chamada o campo eletromagnético. O seu trabalho, com o título A Teoria Dinâmica do Campo Eletromagnético, tem uma revolução conceitual gigantesca. Por quê? Até então, para a física, nós tínhamos corpos e tínhamos forças atuando. Forças essas que atuavam à distância, e o que a gente chama na física de ação à distância. Mas essas forças de ação à distância não estavam descrevendo todos os fenômenos ao redor. Com o conceito de campo trazido por Faraday e Maxwell matematizando essa teoria, nós podemos entender que essas diversas manifestações de fenômenos elétricos e magnéticos eram manifestações de uma mesma entidade. E mais, o mais surpreendente, essa entidade, o campo eletromagnético, quando ele se propaga, as perturbações dele se propagando no espaço, elas tinham, o Maxwell fez a conta e mostrou que elas tinham uma velocidade que era a velocidade da luz. Qual foi a conclusão que Maxwell teve? Que a própria luz, na verdade, é uma manifestação da propagação desse campo eletromagnético. E aí, então, essa teoria eletromagnética, ele conseguiu ter uma descoberta assim, fantástica, que é tida como a segunda grande unificação da física. Então, enquanto a primeira grande unificação da física foi feita por Isaac Newton, unindo a mecânica sublunar e superlunar, né, mecânica dos céus e da Terra, o Maxwell ele vai unificar de forma coerente, tá, sistemática, matemática, eletricidade e magnetismo numa única teoria. O Maxwell ele prova que não só você pode unir eletricidade e magnetismo na teoria eletromagnética, como ele coloca a óptica aqui dentro. Então, ele faz essa unificação entre essas 3 grandes áreas, criando a teoria eletromagnética e o que a gente chama hoje em dia de óptica física. Quando você começa a olhar para a luz como sendo campos elétricos e magnéticos que oscilam a 10 a 1 seguido de 14 zeros vezes por minuto. Então, a gente está falando aqui de uma oscilação que oscila 100 trilhões de vezes a cada segundo. Então, a luz é isso, e esse tipo de onda a gente consegue perceber com os nossos olhos. Ele prova isso com a teoria eletromagnética dele. Então, o Maxwell realmente está ali no finalzinho da física clássica, indo para a física moderna. E é bem curioso porque a física do Maxwell, ela é, nos seus principais pontos, ela é preservada. Quando você vai para a relatividade e quando você vai para a mecânica quântica, o Maxwell ele ainda funciona. Então, enquanto o Newton teve que ser reformulado em vários aspectos, a física do Maxwell ela foi um ponto onde se a física quebrou, né, nessa passagem do século XIX para o XX, teve uma parede que permaneceu inteira, que foi o eletromagnetismo do Maxwell. Maxwell percebeu que eletricidade gera magnetismo, magnetismo gera eletricidade, e essas duas coisas podem ficar se alimentando mutuamente no espaço. O resultado disso seria uma onda eletromagnética, cuja velocidade correspondia exatamente à velocidade da luz, e, portanto, chegou à conclusão de que a luz é uma onda eletromagnética. Maxwell conseguiu mostrar que fenômenos aparentemente diferentes eram, na verdade, manifestações de uma mesma realidade física. Einstein chamaria suas equações de o fundamento sobre a qual toda a física moderna foi construída. Uma descoberta que pode ser vista em toda a tecnologia que temos hoje. Quando Maxwell propõe que a luz seria uma parte do comportamento dessa perturbação eletromagnética chamada onda eletromagnética,
que quando tem uma frequência específica, ela é visível, aí é a luz, o que ele mostra? Que existem outras ondas eletromagnéticas que poderiam se propagar. Poucos anos depois, o Hertz consegue confirmar a existência dessas ondas eletromagnéticas e essas ondas elas são rapidamente utilizadas em tecnologias, na engenharia. Então, por exemplo, nas telecomunicações, que é uma comunicação à distância, você tem essas ondas eletromagnéticas acontecendo. Então, se você tem um celular e o seu celular funciona sem fio, ou qualquer coisa sem fio, Bluetooth, qualquer coisa wireless, né? Ela é baseada em ondas eletromagnéticas, que foi uma previsão do Maxwell e que ele conseguiu criar a teoria que estuda, né, como essas ondas se propagam. Se a gente tem dispositivos eletrônicos, você tem um eletromagnetismo que existe lá dentro, que foi construído ali no comecinho do século XIX, de forma bastante intuitiva e experimental, mas quem deu a roupagem formal, matemática, que você consegue controlar e criar dispositivos, foi o Maxwell. Então o Maxwell ele é o pai da teoria eletromagnética moderna e muitos o colocam junto do Isaac Newton e Albert Einstein como os 3 físicos mais importantes da história. Longe dos cálculos e dos laboratórios, James Clerk Maxwell levava uma vida simples e profundamente espiritual. Desde a infância, sua fé era uma presença constante. Ele costumava dizer que o universo era como um grande livro e que a Bíblia e a natureza foram escritas pelo mesmo autor. Um revelava a vontade de Deus, o outro, sua linguagem expressa na criação. Uma das marcas que os historiadores da ciência deixam sobre Maxwell é que a fé cristã para Maxwell não era apenas um adereço. Não, a fé cristã de Maxwell não era algo simples ou uma pequena porção da sua vida, mas era parte da sua própria identidade. Maxwell, para uma noção interessante, é que no mundo hoje, muitas vezes falamos que a universidade ou ambientes acadêmicos podem te afastar da crença religiosa. No caso de Maxwell, o fenômeno foi exatamente o oposto. Quando Maxwell foi estudar em Cambridge, ele participou de um grupo de debate chamado Os Apóstolos. E nesse grupo de debate, ele descreve que foi durante esse período que a sua conversão ao cristianismo foi mais enfática. Sendo um dos maiores físicos da história, ele era alguém que seguia claramente uma linha religiosa, que prestava culto e, assim como muitos outros cientistas, ele via um sentido de contemplação na física dele, né, na matemática dele. Eu diria que ele acreditava que tudo funcionava de acordo com leis e que sua tarefa era descobrir as leis que governam o funcionamento das coisas. Ao mesmo tempo, ele era um homem religioso e acreditava que Deus havia ordenado o universo segundo leis. Por isso, cabia a ele descobrir quais eram essas leis. Era como um grande quebra-cabeça. Então, isso certamente era uma de suas motivações. Muitos matemáticos, eles de fato têm um sentimento que a verdade ela é bonita, né? Então, existe o Hardy era um matemático bem famoso do Reino Unido. Ele falava que não existe lugar no mundo para matemática feia. E o Maxwell ele seguia essa linha de raciocínio, né? Então, ele via na matemática que ele fazia, na ciência que ele fazia, uma contemplação, um caminho para contemplar a verdade, né? Que no final, isso é o que move muitos cientistas. O cientista, qual que é a principal motivação dele quando está fazendo ciência? Não é o que ele vai construir, não é o que vão construir, mas a principal motivação de um cientista é conhecer a verdade. Ele deixava muito claro que a metodologia que ele aplicava na ciência era fundamentada em experimentos e matemática, mas a base metafísica, a maneira como ele enxergava o significado do que ele estava fazendo era toda religiosa. Para Maxwell era muito claro que Deus, criador, inteligente,
criou a natureza de maneira inteligente. E essa forma inteligente poderia ser compreendida por seres inteligentes, como o ser humano. Mas há um aspecto curioso também, que outro historiador, Matthew Stanley, ele afirma que, para Maxwell, as teorias científicas se unificavam ou deveriam fazer parte de um todo em harmonia, porque eram todas, na verdade, representações da criação de Deus. Então, a própria unificação que ele executou no seu trabalho era uma representação dessa visão única, unificada da natureza, que ele tinha como herança da sua visão religiosa. Os pais da ciência nos mostraram que desvendar os mistérios do universo não se resume a observar o visível ou calcular o mensurável. A verdadeira busca pelo conhecimento começa quando reconhecemos que a realidade possui uma ordem que pode ser investigada porque foi estabelecida por um criador racional. É a partir dele que surgem as leis que sustentam o cosmos, a lógica que torna a investigação científica possível e a beleza que inspira o ser humano a continuar fazendo perguntas. Nessa perspectiva, portanto, fé e ciência não são inimigas nem concorrentes, mas também não são a mesma coisa. Cada uma possui seu próprio campo de atuação, suas perguntas e seus métodos. A ciência busca compreender como o universo funciona, enquanto a fé nos ajuda a responder por que ele existe e qual é o seu significado. Os cientistas do passado se dedicaram à ciência porque queriam compreender a criação de Deus. O mundo é importante e merece ser estudado porque é a criação de Deus. Essa era a motivação deles. É claro que uma pessoa não precisa ser religiosa para ser uma boa cientista. No entanto, o cientista que tem fé possui uma motivação adicional para se dedicar à ciência. Eu admito que existem áreas em que a nossa melhor ciência e a nossa melhor teologia parecem entrar em desacordo, talvez até profundamente. No entanto, reconhecer esse fundamento teológico da ciência empírica moderna pode nos ajudar a colocar essas discordâncias em perspectiva. No fim, tanto os teólogos quanto os cientistas reconhecem que não têm todas as respostas. E provavelmente é bom lembrar disso quando lidamos com nossas discordâncias. Porque nem cientistas, nem teólogos deveriam colocar a nossa compreensão da verdade acima da própria verdade. Ao olhar para a história da ciência, percebemos que ela nasceu não de um impulso de negação, mas de admiração. Foram pessoas que ousaram perguntar como o mundo funciona, porque acreditavam que ele tinha sido criado com um propósito. A fé em um Deus racional inspirou a busca por leis racionais. A convicção de uma criação ordenada deu sentido à investigação da natureza e, assim, o estudo do universo se tornou uma forma de contemplação. Hoje, quando muitos veem um abismo entre fé e razão, talvez seja tempo de lembrar que a verdadeira ciência nunca teve medo de enxergar além do natural, porque foi lá que ela encontrou o real sentido de sua própria existência.